enche este ambiente da tua glória. E que venhamos, Pai, sair transformados, sair curados, sair revestidos, Pai, da tua presença, para que em 2026 possamos fazer coisas novas, que nada que passou em 2025 venha se repetir, e que tudo que esteja travado, Pai, seja destravado para a honra e glória do nome do Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Deus. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. E os anjos Te louvam. E a Tua igreja Te louva nessa noite. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Estamos aqui, Pai, para entregar o nosso melhor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com muita alegria, pois o Senhor merece. Aleluia. Forte como o teu pai, não há outro que eu conheça. Forte como o teu pai, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso, Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como o seu pai, Deus forte como o seu pai, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu. Ressuscitou, o meu Deus está no céu. O mundo ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. E está em fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. E está em fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. E está em fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear.
pra Jesus voltar. Pra Jesus agora. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Permaneci, teu olhar me consumiu. Eu sou tudo. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou como em teus olhos, eu me apaixonei. Todos outros amores, todos outros amores. O teu olhar me consumiu. O teu olhar me consumiu. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar,
Eu me apaixonar. Todos os outros amores queimou, todos os outros amores. Seja o teu nome. Aleluia. Te adoramos e declaramos que nada mais importa a não ser a tua presença em nossas vidas, Pai. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, que quero ficar. Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti.
cantar de coração, tu leva-me ao mesmo. Eu abro meu coração a ti. Lamento, viver só pra viver. Eu lamento por não ver que é meu sustento. Tu leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração e a ti. E nós declaramos nessa noite, Pai, só quero a ti e nada mais. E nada mais, Senhor, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Eu te dizer, só quero a ti e nada mais. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Os meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. O amor que eu coloquei nos meus olhos em ti. Nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti. E nada mais. E nada mais, nada além. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena e nunca valeu a pena. Escuta o nosso clamor, mas que o ar que eu respiro. Precisamos de ti, Pai. Precisamos da tua presença, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu amor, que o ar que eu respiro, preciso de ti. Só quero a ti e nada mais. Oh, Senhor, 2025 vem se finando, Pai. Eu não sei, Pai, e cada um que está aqui nessa noite, o Senhor vai em 2025. Mas eu declaro nessa noite que 2025 será um ano de se chegar ao Senhor. Um ano próximo de ti, um ano de intimidade com o Senhor. Muitos procuram coisas mundanas, mas agora nessa noite, que nós nos distrairá da tua presença, que nós buscaremos sempre essa tua presença.
Senhor. Só quero e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero e nada mais, e nada mais. Vamos preparar nessa noite. Já está quase chegando 2026. E a tua igreja vai erguer a tua voz de adoração agora, dizendo que não há outro como tu. Vamos lá. Só quero a tua presença. Só tu, Jesus, o nosso Deus. Só quero. O inimigo perdeu mais uma vez, pois ele não terá poder contra as nossas vidas, contra a nossa família. Ele não terá poder. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Adore o Senhor com suas palmas essa noite. Glória a Deus. É benção. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? É motivo de alegria, porque vencemos. Se você está aqui, é porque você venceu mais um ano. Graças a Deus por isso. Vamos ouvir agora a coreografia das jovens nessa noite. Estão com a oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja. Antes de nós estar ministrando essa coreografia, eu queria deixar uma mensagem para a igreja, que fica em Isaías 9:6. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e se chama o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse versículo nos fala de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer luz e trazer esperança para nós. Quando ele chega, ele restaura, ele transforma tudo aquilo que estava quebrado. Então, hoje, nesta noite, a gente quer que vocês entendam a mensagem da coreografia. Declare na vida de vocês, na família de vocês, que nesse ano de 2026... não vai ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu creio em nome de Jesus. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos.
Acreditamos em tudo que foi profetizado, viveremos para ver cumprir a palavra, a resgate. Somos teus profetas. E ele já declarou em nós. Nada errado, nada faltando, nada faltando. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor a todos. Que maravilha, estamos juntos mais uma vez para o único objetivo de louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria que projetasse para nós Tiago 1, Tiago, capítulo 1, versículo 18, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Quem trouxe seu exemplar bíblico, abre conosco, por favor. Que noite ímpar que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos reunir para essa festa linda. Terminarmos e começarmos o ano na casa do Senhor. Que coisa maravilhosa que você escolheu para hoje. Os obreiros vão entregar um envelope em suas mãos. De antemão, eu queria pedir a você que esquece esse contexto que já fora levantado para envergonhar a igreja. Vamos entregar alguma coisa e isso é para o benefício de uma pessoa só ou de alguns em exclusivo. Não traga isso para cá hoje não, porque já mataram pessoas para destruir as portas da igreja e ainda assim a igreja continua crescendo. Pessoas foram mortas de cabeça para baixo para tentar fechar a porta da igreja e a igreja ainda assim continua crescendo. Pessoas foram jogadas em tachos de azeite quente em prol da palavra de Deus com o objetivo de destruir a igreja e a igreja ainda continua crescendo. Não vai ser essa balela de que dízimo é para pastor, que oferta é para alguém que vai fechar as portas da igreja, porque você ainda está aqui e a igreja ainda continua crescendo. Então, esta é uma mentira que não vai prevalecer, muito menos aqui. Tiago capítulo 1, versículo 18. Os obreiros já podem entregar os envelopes e você que pega esse envelope, segura ele na sua mão, mantenha ele contigo. Depois que o pastor trazer a palavra, vai ter uma oportunidade da gente começar o ano entregando aquilo que Deus propôs no seu coração como primícia. Se você puder, mesmo que seja $1, põe na mão do seu filho para que ele possa também estar vindo aqui fazendo esse ato cerimonial. Não esqueçamos que cultuar a Deus também é com cerimônia. Tanto que Deus é um Deus das cerimônias. Deus ama a cerimônia. É por isso que estamos fazendo esse cerimonial hoje, para honrar o Senhor. E esta oferta que você vai entregar, considere ela uma primícia daquilo que você tem para oferecer a Deus. E o que é primícia? Eu creio que 99% sabe. Mas Tiago 1,18 diz: por sua decisão, Ele nos gerou. Gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção. Por sua decisão, Ele nos gerou. Ou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Ele é quem? Deus. Ele nos gerou. Em outra tradição vai dizer como, e nos considera como que se fosse primícias de sua criatura. Você já vai entender. Quem lê Gênesis 1, vai ver que a Bíblia diz, eu quero a sua atenção, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus fez a divisão entre os dois, a noite, o dia, criou os répteis. Tem uma lista imensa do que Deus criou e só no 7º dia Deus foi criar o homem. No 7º dia Deus criou quem? Amém. Mas Tiago, quando a gente lê superficialmente, vamos entender que Tiago contrariou a palavra de Deus. Porque Tiago diz que ele nos considera como que se fôssemos primícias de sua criatura. Ou seja, Deus nos considera como que se fôssemos os primeiros frutos que Ele criou. Quando nós entendemos este versículo, nós vamos entender o valor que Deus nos dá.
É como se Deus olhasse tudo que Ele criou e dissesse ou reconhecesse que sobre todas as coisas que Ele fez, você foi a obra preferida de Deus. Sobre todas as coisas que Deus criou, você e eu, os imperfeitos, os corruptos, somos a obra perfeita de Deus. As árvores não corrompem o seu relacionamento com Deus. Os pássaros e os animais seguem os vossos instintos e em sua ideia glorificam a Deus. E não há corrupção entre os animais. Mas logo o homem que é corrupto, logo o homem que é imperfeito, logo nós que somos pecadores, logo nós que às vezes contrariamos a lei de Deus. Você não vai ver duas árvores contentando uma contra a outra. Você não vai ver um animal carregando remorso um do outro. Mas nós que somos imperfeitos, Tiago diz, ele considera como se fosse primícias da sua criatura. Deus te deu um valor além do que você merecia. Deus me deu um valor além do que eu merecia. Deus colocou em nós uma identidade além daquilo do que nós merecíamos ou fizemos para ter. Portanto, por isso, nessa noite nós nos reunimos para entregar o melhor que há em nosso coração para o Senhor. Para, de alguma forma, tentarmos ser grato a Ele por esse reconhecimento que Ele nos deu. De nos considerar, apesar de não sermos as suas primeiras criaturas, como que se fosse primícias de sua criatura. Deus nos deu esse valor. Portanto, eu gostaria que com o seu envelope na mão, fique de pé, por gentileza. E ao longo do culto, a hora que você achar mais oportuna, coloque algo que seja como primícia. Algo que primeiro seja gerado em seu coração. E tenha a bondade de acreditar que o Senhor receberá. Coloque algo em seu coração nessa noite. E eu gostaria que a igreja, não só quem pegou o envelope, fique de pé todos, para nós orarmos. Se você quer colocar algo simbólico no envelope, uma escrita ou um papel, faça o que Deus propôs no seu coração. Logo mais, você vai ter a oportunidade de trazê-lo e colocá-lo aqui, mas não agora. Mantenha com ele na sua mão. Nós vamos apenas orar para que Deus possa estar nos abençoando e recebendo no momento oportuno aquilo que Ele mesmo colocar em nosso coração. Não esqueçamos que este é o último culto do ano, mas façamos ele como se fosse o último culto das nossas vidas, para que o Senhor possa receber a nossa adoração nessa noite. Oramos. Santo Deus, estamos aqui, Senhor, e se nós formos olhar para trás, fazer uma rápida retrospectiva das nossas vidas, nós vimos a Tua glória se manifestar ao longo deste ano. O Senhor, mais um ano, foi bondoso conosco. Quantas pessoas sentimos falta, não aqui na igreja, mas na vida. Quantas pessoas não chegaram até aqui. Mas por Tua bondade, por Tua misericórdia, chegamos até aqui. E bem sabemos que há um propósito nisso. No nosso coração já está gerando o desejo de fazer algo nessa noite, de colocar a nossa primícia em Tuas mãos. Acreditando que o Senhor, neste novo ciclo, porque às vezes não devemos gerar expectativa no ano, mas sabemos que há um ciclo espiritual que acaba de se mudar nessa noite, ou que está em mudança nessa noite. E os ciclos espirituais são quebrados somente espiritualmente. Os ciclos espirituais são alimentados espiritualmente, por isso estamos na Tua casa, acreditando que o Senhor estará conosco nesse novo ciclo de vida. Nesse novo ano que está surgindo, Senhor, que está nascendo também, está nascendo alguma esperança no coração dos Teus filhos, com uma certeza de que o Senhor nos dará aquilo que desejar o nosso coração ao longo desse ano, porque o Senhor é rico em bondade e em misericórdia. Sê conosco, Senhor, e fala conosco ao longo deste culto, por causa da Tua infinita misericórdia, em nome
de Jesus. Quem vai estar louvando agora é as mulheres. O departamento de mulheres está com a oportunidade. Você também está com a oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor. Ofertas, o pastor vai ditar o momento oportuno para que nós possamos estar trazendo elas até o gasofilácio. Você está com o envelope para você ir se preparando e deixando Deus usar o teu coração. Deus, aleluia. As mulheres resgate estão com a oportunidade, em nome de Jesus, todas as mulheres que estão aí dentro da igreja, venha louvar o nome do Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Poderosos ou se compara à grandeza desse Deus que fez o céu enxergar. Ele cura e restaura o corpo físico e a alma. Com 5 pães e só 2 peixes, alimentou a multidão que ali estava. O que são os teus problemas? E onde estão tuas questões? Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus. Obedece a Ele, Senhor é Deus, que te mantém de pé, se fortaleça. E o que são os teus problemas? E onde estão tuas questões? Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus. Ele
O meu Senhor eu adoro. Deus Todo-Poderoso é Shaddai. Deus Todo-Poderoso é Shaddai. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos receber o ministro. Vamos receber o pastor. Vamos fazer uma rápida oração para que Deus possa falar aos nossos corações. Estende a sua mão direita, se possível, para cá. Aleluia. Os que podem, fica de pé, por gentileza. Sua mão estendida, Pai de misericórdia, mais uma vez, na tua presença estamos, Senhor. É um culto de virada, mas é um culto a ti. É um culto de virada, mas é para adorar o teu nome. Portanto, apresentamos o teu servo, que ele fale aquilo que o Senhor propôs em seu coração, para corrigir as nossas vidas, para ensinar as nossas vidas, ou para redarguir os nossos caminhos a ti, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, igreja, em nome de Jesus. Quero aqui apresentar alguns visitantes que estão nos honrando com a tua presença. Glória a Deus. Temos aqui, assim que você ouvir o teu nome, faça assim com as tuas mãos para o alto, para a igreja te conhecer nessa noite. Temos bastantes visitantes na casa, glória a Deus. Temos aqui Emiliana, o Júnior, onde estão atrás. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fabiano, Naísa, ou Naísa, onde está? A Thalia, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o Heitor, que deve ser o filhinho, glória a Deus. Temos também aqui o Cássio, Alice, Heloísa, Ana Vitória, a Kelly, onde estão lá atrás. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Temos o Augusto, onde está o Augusto? Está lá atrás. Augusto, Deus abençoe. Temos a Isabelle, onde está? Está ali. Que Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. A Sara, eu acho que é Ica, Eita e a Maria, onde estão? Está ali. Que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. E o Júnior lá atrás também, né? Que é o xará do outro Júnior ali. Glória a Deus. Temos também aqui o Thomas, que está nos visitando pela primeira vez. Thomas está ali. Ele está ouvindo a interpretação em inglês. Can you hear me? Don't scare, Thomas. The Brazilian church is like that. We don't have low sound. We use high sound all the time. Sorry for this one. But the Brazilian church is, most Brazilian church, you're gonna see like that. So you are welcome. Vitória está fazendo a tradução ali para ele. Tem mais alguém que... Eu acredito que tem alguém aqui que precisa também de tradução, que nós temos aqui uma caixinha que pode ser usado. Eu acredito que é só o Thomas, né? Glória a Deus. Come back, Thomas, all the time. In the name of Jesus. Glória a Deus. Como nós vamos dizer para os nossos visitantes nessa noite? Bem-vindos em nome de Jesus. E volte e traga mais 10. Eita glória!
Glória. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Essa Cumprimente os irmãos que estão nos visitando nessa noite, em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Essa igreja ama você. Glória a Amém, Deus. amém. Deus abençoe a todos os visitantes. Volte sempre. A casa é nossa, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, antes de nós trazermos a palavra do Senhor, vai ser algo bem rápido aqui, porque o tempo, ele é o nosso maior inimigo aqui nessa noite. Ele não nos espera. Quero convidar aqui alguns irmãos, em especial, cooperador o Anderson, cooperadora Mônica, cooperadora Simone e a Gisele, e também os respectivos maridos e mulheres. Vem aqui sobre o altar em nome de Jesus. Talvez os irmãos estão perguntando, o que o pastor vai fazer? Sempre no culto à virada, irmãos e irmãs, e também no aniversário da igreja, nós fazemos a consagração, a apresentação de alguns irmãos que já estão com a gente na obra e estão servindo com a gente já há um tempo. Pode vir aqui sobre o altar. E esses irmãos aqui, eles estiveram esse ano de 2025 nos ajudando. E nós queremos nessa noite honrá-los e também consagrá-los diante do Senhor e diante da igreja. Amém? Eu gostaria também de pedir ajuda aos pais para tentar o máximo possível, eu sei que é difícil, mas de controlar os seus filhos, para que nós possamos ter das pessoas do seu lado maior atenção em nome de Jesus. Vem cá, evangelista Ronaldo, quero pedir sua ajuda aqui, está aqui. Pega o óleo aqui em nome de Jesus. Isso é costume da igreja, da gente separá-los quando é ao diaconato com óleo e quando é cooperador, apresentarmos diante do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Estenda suas mãos para cá sobre eles. E através dessa oração, você também fale com o Senhor, abençoe essas vidas em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar aqui diante do Senhor, diante da igreja, nesse ato público de fé. Se vocês puderem ajoelhar, por favor. Antes de nós orarmos, eu acredito que os maridos aqui e as mulheres, como já foi falado com eles, estão apoiando esses ministérios. Se eles não estivessem apoiando, eles com certeza não viriam ou conversariam comigo. E também nessa oportunidade, eu quero perguntar à igreja se tem alguém aqui que é contra o levantamento desse ministério dessas pessoas. É claro que se você for contra, precisa ter provas contundir, provas reais, que possa impedir a consagração deles. Se não tem ninguém, todos apoiam essa consagração, digam amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Nós queremos aqui apresentá-los diante do Senhor e consagrá-los em nome de Jesus. Consagrado. Bem? Então vamos orar. Soberano eterno Deus, Pai. Pai, aqui colocamos mais uma vez estas famílias. Pai, sabemos que já são bênção em nossas vidas, mas assim o Senhor colocou esta ordem espiritual para consagrar-os diante do Senhor, diante da igreja. Visto que foram aprovados, Pai, pelo Senhor e pelo meu pastorado dessa igreja, Pai. Eu não tenho nada contra, mas sim a dizer que eles foram aprovados, Pai. E neste momento, Pai, consagramos os teus filhos ao diaconato, a diaconisa Mônica, ao diácono Anderson, a diaconisa Simone, e nesta noite também a cooperadora, Pai, Gisele. Estarão, Pai, em 2026, arregaçando as mangas, indo para cima,
servir na tua obra, Pai. Pai, o inimigo tentou pará-los, mas não foi fiel. Ele não conseguiu prosseguir com o plano dele. Isso porque o Senhor é muito melhor, mais forte e poderoso com qualquer potestade, qualquer cilada de Satanás. Neste momento, Pai, nós consagramos os teus filhos diante do Senhor, ao diaconato, à diaconisa desta casa, Pai. E assim, Pai, com a autoridade que o Senhor colocou diante de mim, eu os abençoo nessa noite. E os consagro e apresento ao corpo de obreiros da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé, diaconisa Mônica, diácono Anderson, diaconisa Simone e cooperadora Gisele. Deus abençoe em nome de Jesus. É mais forte, é para o Senhor, não é para eles, é para o Senhor. Glória a Deus. Tirar uma foto? Cadê a foto? Deus abençoe em nome de Jesus. Nessa segunda etapa, irmãos e irmãs, eu quero apresentar aqui, isso porque, só para os irmãos entenderem, quando tiver a nossa virada, nós vamos fazer a virada, vamos dar feliz ano novo a todo mundo, meia-noite, e dali nós já vamos encerrar. Então, nós não vamos prorrogar o culto para depois de meia-noite. Por isso, nós estamos fazendo tudo antes do horário, amém? Glória a Deus. Quero aqui convidar alguns irmãos e irmãs que vão nos servir em 2026 para uma obra. Isso porque todos sabem que o pastor não consegue realizar essa obra sozinho. Eu preciso de líderes, preciso de pessoas me apoiando, servindo nessa obra. Quero convidar aqui o nosso coordenador de obreiros de 2026, Evangelista Ronaldo, a nossa líder das mulheres resgate, missionária Cida, ao líder dos homens, varões da igreja, cooperador Wesley, a líder da mídia dessa igreja, é o cérebro da nossa igreja, a irmã Núbia, ao líder do departamento Kids, a irmã Suelen, ao líder do departamento de eventos, a Cíntia. Simone vai auxiliar ela, mas ela não pôde estar, então vem cá, Simone, representar a Cíntia em nome de Jesus. A limpeza e a projeção, essa linda projeção que vocês veem aqui, o diácono Pedro, sonoplastia, diácono Júnior, tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, diácono Jaci, diácono Roger, a cozinha dessa igreja, que faz aquelas comidas maravilhosas, que está organizando tudo, diaconisa Célia, a coreografia que vocês viram aqui, muito bonita, Sara, aos jovens e adolescentes dessa igreja, Sara e o Carlos. E por último, mas não menos importante, as missões da igreja, o diácono Anderson e a cooperadora Gisele. Glória a Deus. Vem todos aqui, em nome de Jesus. Quero convidar também a minha esposa, vem cá. Isso, e a Gisele também vai estar auxiliando nas mulheres resgate. E a minha esposa, que está também na frente desse trabalho, juntamente comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Irmãos, desculpem mais uma vez, mas vamos se colocar de pé? Já já vocês vão sentar para ouvir a palavra, vai ser bênção. Quem pode se colocar de pé, quem não pode, nós entendemos. Vamos orar e apresentar diante do Senhor todos esses varões e varoas. Alguns são diáconos, obreiros, outros vão servir a casa do Senhor. E nós queremos apresentar diante do Senhor, para que nesse ano de 2026 seja um ano de bênção, de ganhar almas. Esse é o nosso principal objetivo, ganhar vidas, almas para o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui se encontra, Pai,
todos os líderes de departamento para 2026. Pai, bem sei, Pai, que o inimigo se levantará, mas todas as vezes que ele se levanta é para cair. Ele é um derrotado. Ele é um cão que está na coleira. O Senhor guia ele para onde quer que ele vá. E o Senhor permite até onde ele vai. Pai, consagramos, apresentamos diante do Senhor esses líderes. Pensei, Pai, que enfrentarão adversidades, Deus. Mas o Senhor está com eles. O Senhor sempre estará com eles. Por isso declaramos que 2026, Pai, seja também um ano de vitória. Que eles possam, Pai, vencer esse ano. Que eles possam, Pai, romper. Que eles possam ministrar. Que eles possam, Pai, ganhar almas para o Senhor. Assim, Pai, declaramos sobre a vida deles bênçãos e mais bênçãos. Declaramos, Pai, sobre a vida deles que eles são mais do que vitoriosos. E que, Pai, nós repreendemos, Pai, todas as astutas e ciladas de Satanás que se levantará. Mas ele está caído, em nome de Jesus. Pai, assim, colocamos diante do Senhor cada líder nessa noite. E apresentamos também para a igreja. E assim, nos dê a paz, como o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Podem assentar todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Vou tentar ser bem objetivo, bem direto ao ponto. Lucas, seu capítulo 15, verso 11. Já já vocês vão ter a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Isso porque toda virada de ano nós fazemos sempre no final, antes de virar o ano. E se você, quando for trazer, você pode também ficar sobre aqui, ajoelhado, sobre o altar, onde você se sentir mais confortável, entregar a tua vida também. Não só o teu melhor, mas também o teu ser, a tua vida. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, verso 11. Vou correr um pouquinho. Disse assim a palavra do Senhor. Quero trazer um modelo um pouco diferente dessa palavra. Versículo 11 diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte da minha herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando toda a herança, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer com muitas necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Versículo 16: E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou lavagem, dependendo da tradução, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava para comer. E caindo em si, lhe disse, pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Leva-me, irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores, pelo menos um dos seus trabalhadores.
E levantando-se ao amanhecer, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe do seu pai, viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo lhe lançou-se ao pescoço e abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e põe-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. E ainda, trazei o melhor bezerro de cevado, mata para nós comermos e nos alegrarmos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e a dança. E chamando um dos seus servos, perguntou: o que era aquilo? E eles lhe disseram: veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro de cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indigna e não queria entrar em casa. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo ao Senhor por muitos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrarmos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou toda a tua fazenda, matou-lhe um bezerro de cevado. 31. E lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nós nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi encontrado ou achado, de acordo com algumas traduções. Glória a Deus. Já foi orado aqui, eu quero ministrar. Glória a Deus. Vamos aqui, antes de iniciar a palavra, eu quero convidar aqui as crianças de até 5 anos. Isso vai nos ajudar também com a palavra também, né? Porque elas vão aprender lá na salinha, na linguagem deles e delas. E aqui vai ficar mais tranquilo para a gente se concentrar na palavra. Até 5 anos. De 2 a 5 anos. Vem aqui na frente. Vamos orar rapidinho? Já vai direto? Elas vão orar lá na salinha. Pode ir já direto para a salinha, que elas já vão orar, ministrar a palavra no coração deles, no coração delas. Amém? De 2 a 5 anos de idade. Pode ir. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, acabamos de ler um texto aqui, e eu quero que você prenda a sua atenção por alguns minutos, visto que essa palavra é de extrema importância, nós entendemos ela. Eu já vi muitas pessoas trazendo um contexto de entendimento em uma linha de raciocínio, e nessa linha de raciocínio eu preciso que a igreja entenda, compreenda e receba esta palavra em nome de Jesus. Hoje nós estamos vivendo num contexto onde o nosso maior problema é algo chamado ignorância. É lidar com as pessoas em si. Visto porque a obra do Senhor nunca foi com o planejamento em objetos, em animais, mas sim em vidas, pessoas. E o interessante é que, quando se fala de pessoas, nós vemos que desde a época lá de Abraão, o homem, ele sempre tem um problema de entendimento. Isto vai passando muitos e muitos anos, milhares de anos, e a população tem evoluído. Mas mesmo assim, quando nós lidamos com um ser chamado ser humano, é difícil. Isso porque eu e você temos criações diferentes. Você é criado de um jeito, a outra é criado de outro jeito. Às vezes nós vivemos com o mesmo irmão que é criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. E nós temos divergências. Visto porque cada um foi dado uma personalidade. Você, pai, mãe, filho, filha, você não foi criado somente pelo ser humano, como muitos da ciência explicam, que a criação é porque 2 seres humanos se juntaram e ali tiveram relacionamento.
Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós conseguimos resolver muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Isso por quê? Porque a palavra ela nos exorta, nos dá uma direção, nos dá uma solução, e quando nós usamos a palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos. Mas quando a ignorância toma conta do ser humano, isso que eu falo não é ignorância da pessoa não ter estudo, não, é ignorância da pessoa não ter Bíblia, não ter conhecimento bíblico, não ter palavra de Deus. As pessoas começam a errar, começam a fazer a vontade que não é de Deus, porque é a palavra de Deus. Quando nós seguimos o nosso próprio eu, a nossa vida muitas das vezes não vai no sentido que nós queremos. Talvez você aqui não passou por isso, mas talvez você conheça pessoas que não ligaram para a vontade de Deus, não colocaram os projetos nas mãos de Deus e passaram no apertado. Visto porque não consultou a Deus, visto porque não entregou o seu plano para o Senhor, falou assim: pai, só um exemplo, pai, eu estou indo para a América, os Estados Unidos da América, eu quero ir para lá. Será que é da tua vontade? Se for da tua vontade, fala comigo. Abre o caminho para que eu possa ir. Se o Deus que nós servimos, e você serviu o mesmo Deus, Ele vai te responder. Porque o Deus que nós servimos, Ele não está mudo mais. Ele não está no período de interlúdio que Ele se calou. O Deus que nós servimos é o Deus que deixou para nós o Espírito Santo de Deus, que move o seu interior, move o impossível e fala no teu coração. Tem certas vezes que nós damos um passo e nós sentimos aquele frio na barriga, aquela situação que passa na nossa mente, no nosso coração, falando, não era para mim ter feito isso. Quantos já passaram isso? Eu já passei. Tem vezes que eu fiz certas coisas que não é nem relacionada a pecado, a sair da presença, nada disso, mas eu fiz alguma coisa que deu um frio na hora, na minha barriga. Eu falei, não era para mim ter feito isso. Sabe o que é isso? Porque antes eu não coloquei nas mãos do Senhor. Quando você faz algo que Deus está de acordo, você vai sentir uma paz. Sabe por quê? Porque o Senhor é o príncipe da paz. Só Ele que dá a paz. Quando você sentir algo que não era para ter feito, você pode ter certeza que o Senhor não está ali. Então o ser humano começa a sua jornada aqui na terra, já muitas das vezes errando, não consagrando a vida. E é por isso que nós estamos aqui, no último culto de 2025. Para quê? Para brincar, para ficar no seu lado? Não, para consagrar o Senhor, para dizer assim, pai, eu estou vivo, minha família está viva, com saúde, eu estou na casa de Deus, eu estou num país abençoado, graças a Deus por isso. Eu passei por dias maus, mas aqui eu estou firme e forte, e é por isso que eu estou na casa de Deus, para entregar 2025 e dizer assim, pai, agora vai ser um novo ciclo, 2026 já vai ser daqui a 40 minutos, o que você espera do seu novo ano? Eu acredito que todos aqui querem um ano bem sucedido, amém? Todos nós queremos. E é por isso, como o mundo diz lá fora, vamos começar com o pé direito aonde? Na presença do Senhor. Consagrar 2026 ao Senhor, porque os dias são más. Os dias são más, igreja. O coração de muitos estão se esfriando e não tem como dizer que isso vai melhorar, porque se eu disser, eu estou mentindo. Vai piorar, igreja. Não estou profetizando, a Bíblia está dizendo. O final dos tempos, o amor de muitos vão se esfriar. Guerras acontecerão. Pessoas vão trocar o certo pelo errado. Vão começar a buscar falsos deuses. Mas a igreja resgate está aqui, ó. Adorando um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que te dá prosperidade. Mas pastor, eu ainda não conquistei minha casa, meu carro. Mas a prosperidade que a palavra está falando não é dinheiro. Nunca foi dinheiro. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele não prometeu um carro novo para você. Ele não prometeu uma casa nova para você, igreja. Mas Ele prometeu, sabe o quê? Eu vou salvar
cada um de vocês. E sabe o que eu vou fazer mais? Eu vou dar vida e vida com abundância, para você herdar esse céu que nós tanto queremos. Aleluia. Se não fosse Ele, igreja, nós já seríamos condenados com este mundo. Não haveria esperança para mim e para você. Mas Ele lá do alto, graças a Deus por isso. E é o primeiro e melhor motivo para agradecermos o Senhor. Ele lá do alto falou assim: esta humanidade está perdida. E aí, o que eu faço? Já destruí com água? Já destruí com fogo? Vou ter que resetar de novo. Vou ter que acabar com todo mundo, porque eu não vejo ninguém bom naquele lugar. Aí Jesus Cristo de Nazaré, lá no alto, disse assim: Pai, vamos fazer diferente? Eu quero mudar a história dessa população toda, das vidas. Só eu consigo, sabe por quê? Todo homem que entrou lá fracassou, mas eu consigo, porque eu sou o teu filho. E ele se candidatou lá no céu. Talvez eu e você lá no céu não seríamos capazes. Mas como assim, pastor, eu e você? Nós já estávamos lá no céu com Ele. Nós já fomos criados, o nosso espírito, com Ele lá no céu, antes da fundação desse mundo. Aí Deus decide: agora eu vou criar uma humanidade. Agora eu vou enviar o Espírito para agregar uma carne, uma consciência, alma. Aí hoje nós temos alma, carne física e o nosso espírito. E aonde estava o seu espírito? Estava com Ele. E aonde vai o seu espírito? Vai retornar para Ele. Só que não vai retornar de qualquer maneira. Esse é o diferencial. Hoje nós vivemos tempos que é pregado um evangelho raso, um evangelho fácil, um evangelho que você pode fazer tudo o que você quiser e ainda assim você vai herdar esse céu. Olha que facilidade. Mas será que a Bíblia nos orienta dessa forma? Será que esse céu vai ser tão fácil assim que eu posso fazer o que eu quiser e depois vou entrar lá? Irmãos, nós servos do Senhor não devemos brincar com a nossa vida. Sabe por quê? Você está num ciclo pequenininho de talvez 70, talvez 80, e se Deus te der condição, 100 anos de vida. Mas olha a eternidade, que é toda a eternidade. Você quer viver 70 anos sem Deus e uma eternidade sem Ele no inferno? Ou você prefere viver renunciando o seu eu, renunciando às suas vontades da carne, renunciando o pecado somente para morar com Ele? Porque o preço maior do pecado, o Senhor Jesus já pagou por você. Ele já pagou pela tua vida, sem antes eu e você merecermos. Nós não éramos merecedor de nada, igreja. Nós não éramos merecedor. Mas o amor do Senhor, Ele decidiu, simplesmente assim. Pastor, por que Ele decidiu nos amar? Eu não sei. Mas simplesmente Ele decidiu a te amar. A tal ponto que Ele deu o único filho, por amor a mim e para você, para morrer os nossos pecados. Nessa parábola, nós destacamos um homem e 2 filhos. Vocês leram o texto comigo. Toda parábola que você lê na palavra de Deus, de Jesus, simboliza 2 sentidos, pelo menos 2 sentidos. O sentido físico e o sentido espiritual. Visto porque Jesus, naquela época, já estava no seu auge do ministério, para os irmãos entenderem. Ele já era conhecido em toda a vizinhança ali. E os fariseus seguiam Jesus também, para apontar os erros de Jesus, para dizer que ele era falho, para dizer que ele estava blasfemando contra o céu, para dizer que ele merecia aquela cruz. Tentaram incriminar Jesus como fizeram. E quando Jesus lança a parábola dele, ele lança em enigma, códigos. Parábolas significa isso. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu vou falar algo
que os meus seguidores, discípulos, irão entender espiritualmente. Mas os fariseus que olham com os olhos da carne não conseguirão entender. Então Jesus lança todas essas parábolas. E essa parábola em específico, em Lucas capítulo 15, verso 11, vai dizer sobre um homem. E esse homem espiritualmente representa o Deus Todo-Poderoso. E os filhos que estão aqui nesta parábola representam nós, que somos a igreja do Senhor. Olha que interessante. No versículo 12 e 13, o filho mais novo vivia na presença do pai. Vivia já gozando de toda a alegria que o pai poderia dar para ele. Vivia sendo instruído pelo pai. Vivia sentando à mesa do pai, ceando com o pai. Olha que interessante. Ou seja, o filho mais novo tinha tudo do bom e do melhor. Mas a palavra de Deus vai dizer, no versículo 12 e 13, que ele decide pedir ali a sua herança. Porque o filho já não queria estar na presença de Deus. Já não queria ser instruído por Deus pelo pai. Já não queria mais olhar para o pai. E ele fala assim: pai, me dá minha herança, pai. Eu quero, nas minhas palavras, sumir daqui o mais rápido possível. E naquela época, irmãos e irmãs, era um desrespeito muito grande, visto porque o pai estava vivo. Então, quando se pede uma herança para alguém vivo, era um desrespeito. E o pai poderia muito bem falar assim: não vou te dar herança nenhuma, sabe por quê? Eu estou vivo. Que desrespeito é esse? Mas ele foi sábio, Jesus contando, para servirmos de testemunha, e ele disse assim: eu vou te dar a tua herança, meu filho. E ali entrega a parte que o filho merecia. E a Bíblia vai dizer, como nós lemos, que o filho vai para uma terra longe, muito longe, longínqua. Quando o texto diz muito longe, significa que o filho realmente quis sair, literalmente, da presença do pai, o mais longe que ele podia. Ele recebe dinheiro, sua fortuna. E o texto vai dizer que ele decide aproveitar essa vida. Ele decide viver no bom e do melhor que esse mundo oferece. Viver na prostituição, viver na bebida, viver no álcool, viver nas drogas, viver em tudo que o mundo oferece de felicidade temporariamente. São prazeres temporários. E o mundo é mestre em te dizer, em te oferecer uma bandeja. Parece do lado de fora a melhor bandeja do mundo. Mas quando você abre dela, está escrito assim: perdição. Está escrito assim: inferno. Está escrito assim: uma vida eterna sem Deus. É isso que o mundo lá fora oferece para nós. E ali aquele filho pega a herança e fala assim: eu não quero saber. Eu quero viver o meu eu. Eu quero ir para a balada. Eu quero beber todas. Mas o texto vai dizer que chega o dia mau. E olha que interessante, igreja. O dia mau não chega só para ele. O dia mau chega para mim e para você. Não tem como vivermos 365 dias no ano. Não tem como vivermos 10 anos da nossa vida sem passarmos por um dia mau. No mundo tereis aflições, assim diz o Senhor. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. E você também vai vencer. Jesus deixa uma ordem, deixa uma promessa, dizendo: todos nós passaremos por aflições. Mas o segredo é: quem vai vencer aqui? Quem vai conseguir triunfar neste tempo ruim? Quem vai conseguir triunfar quando o seu casamento estiver mal? Quem vai conseguir triunfar, vencer, quando o dinheiro do bolso acabar? Quem vai conseguir vencer quando a enfermidade bater? Vai vir a adversidade, mas tem de bom ânimo, igreja. Ele venceu e você também pode vencer. Eu vou dizer de novo: você pode vencer. Aleluia, glória a Deus. Aí ele pega, vai para uma terra longe, afastado da presença de Deus, do Pai. E chega um determinado tempo que ele cai em si e diz assim: cadê meu pai? Eu estou longe da presença dele.
Ele deu tudo para nós. Ele deu o filho dele. Será que você daria o teu filho por essa humanidade pecadora? Você daria? Daria ou não daria? Por pecador, Senhor? Meu filho não. Eu não teria coragem. Sabe por quê que eu falo isso? Eu não sou hipócrita em dizer que eu daria. Vendo meu filho sendo esquartejado, descendo o morro, as ruas de Jerusalém, sendo crucificado, e eu olhando aquilo. Não, eu não teria coragem. Mas o pai falou assim, eu vou dar meu único filho. Ele não falou assim que eu vou dar um dos meus filhos, não, meu único. É muita hipocrisia nós dizermos que nós faremos tudo para o Senhor. Será mesmo? Será que você faria tudo por Ele? Será que você faria como Jó, perdendo tudo que tinha, todos os filhos? Estaria na presença dEle? É por isso que a Bíblia vai dizer, não julgueis, para não sermos julgados. Não condeneis, para não sermos condenados. Não julga. Não julga ninguém. Porque só Deus sabe o nosso coração. E aquele filho, quando cai em si, ele olha e sente a falta da presença do pai. Ele fala assim, meu pai me dava tudo. Tudo meu pai me dava. Agora eu estou aqui, desejando comer essa comida dos porcos. Ele cai em si e fala assim, eu preciso regressar. Já passou da hora. E a Bíblia vai dizer, olha que interessante. Não era o lugar que o filho estava. Era o lugar que ele estava sem a presença de Deus. Vou repetir em outras palavras. O filho poderia estar naquele mesmo ambiente com Deus e ele não passaria dificuldade. Ele não passaria o que ele passou. Só que todas as vezes que nós largamos o Senhor, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. O Senhor segura na nossa mão. Está segurando. Está caindo. Está segurando. Mas quando nós largamos Deus, você está sozinho. Aí você foi entregue aos matadores. Quem são os matadores? Ao inimigo. Aí você abre uma brecha no mundo espiritual para Satanás entrar e fazer morada. Aí que vem os problemas. E quando vem os problemas, sem Deus, certamente fracassaremos. Mas quando vem o problema, a adversidade com Deus, não teremos como nós não triunfar, nós vamos triunfar. Porque o Deus é mais do que vitorioso. Se nós estamos em Cristo Jesus, não há como nós perdermos batalha. Não há como. Pode até nós acharmos que perdemos, mas se o Senhor está lá, a vitória é garantida. A tua vitória é garantida, igreja do Senhor. É por isso que o filho pródigo, ele nos traz essa mensagem, que ele regressa à presença do Pai. E o texto vai dizer, quando ele chega e avista o Pai de longe, e avista Deus de longe, Deus simplesmente poderia fazer o seguinte, você pegou a tua herança, sai daqui. Mas não, o Pai Todo-Poderoso que está no céu, Ele nunca vai te rejeitar. Ele nunca vai estar com os braços cruzados e falar assim, esta casa não te pertence. Pelo contrário, Ele estava com os braços abertos, esperando o filho pródigo entrar. E disse assim, vem cá, filho meu. E o filho vai responder, pai, pequei contra o céu, contra a terra, mas aqui estou eu. Me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E Deus não é Deus como nós. Às vezes nós queremos vingar. Às vezes nós queremos falar mal do outro, fofocar. Às vezes nós queremos o pior do outro. Às vezes quando um recebe a vitória, nós sentimos enciumados. Mas Deus não trabalha como nós. Deus não tem pecado como nós. Deus não tem maldade como nós. Ele simplesmente recebe aquele filho e não importa onde o filho estava. Eu vou repetir. Não importa onde você foi. O que importa é que você vai fazer em 2026.
Será que você veio só para passar um culto da virada? Ou será que você veio muito mais do que isso, entregar o teu ser, entregar 2026 e dizer assim: Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, mas aqui estou diante do Senhor para entregar o meu ser nesta noite, porque eu quero viver um sobrenatural. Só vai viver um sobrenatural quem estiver com Ele. Só vai viver um sobrenatural, um ano esplêndido, quem estiver com Ele. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 14 ao 16. Ele recebe a herança. Volta para a presença do Pai. Volta para a casa do Pai. Isso simboliza que, por mais que nós estamos distante do Senhor, nunca é dizer que não há mais jeito. Sabe quem disse que não há mais jeito? Sabe quem disse que você perdeu, que você fracassou, que você não vai vencer em 2026? É Satanás. Ele é o dono da mentira. Ele é o dono das intrigas, das fofocas. Ele é o dono da destruição de casamento. Mas nós servimos um Deus que é tudo ao contrário do que Ele faz. Enquanto Ele quer a tua morte, Jesus fala assim: eu quero dar vida. Enquanto Satanás quer a sua derrota, eu quero que ele cresça, que ele fique de pé. Enquanto a enfermidade tenta bater na sua vida, o Senhor a todo momento está te guardando, te protegendo. E um exemplo disso é porque você está na casa do Senhor. Isso porque o Senhor te guardou até hoje. Porque Satanás poderia ter ceifado a tua vida. Quantos livramentos estão aqui? Vocês são todos livramentos. Vocês são todas pessoas que o Senhor guardou até hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito individual em cada uma vida que está aqui. Se você não tivesse ministério, se você não tivesse um propósito, certamente o Senhor já teria te buscado em morte. Então, o real motivo de estarmos na terra, será que é para conquistarmos casa, carros, e talvez casarmos e termos família? Será que é só isso? Tem muitas pessoas que não sabem o propósito de vida, não sabem quem são, não sabem para onde vão e não sabem o que querem. Eu já conversei com tantas pessoas. Qual é o seu objetivo para 2026? Ah, pastor, não sei. Aí, pai, você não tem propósito, você não é ousado de ter um plano, entregar o plano para o Senhor, falar assim: pai, aqui está o meu plano. Não importa se é plano material, se é espiritual, o Senhor está te ouvindo da mesma forma. O Senhor quer pessoas ousadas, pessoas que entregam e vão para cima na presença dEle. Glória a Deus. Manassés, 2 Crônicas, capítulo 33, foi um dos reis mais ímpios de Judá. Manassés teve a coragem, a ousadia de sacrificar o teu próprio filho em prol do inimigo. Se vocês quiserem ler a história, lê lá, 2 Crônicas 33. Mas olha o que aconteceu. Ele foi capturado pelos assírios. Manassés teve dias bons, mas assim como nós, Manassés também teve dias ruins. E ele passou por esse dia ruim e foi capturado pelo inimigo. E aí, Manassés, por mais que ele era ímpio, por mais que ele fosse uma das pessoas mais perversas de Judá, olha o que acontece com Manassés. Ele se reconcilia com o Senhor. Ele permite regressar à casa do pai, como aquele filho pródigo. Ninguém está longe demais para se arrepender. Sabe por quê? Porque você está vivo. Ninguém está longe demais que o Senhor Deus não possa te alcançar. Aleluia. Manassés voltou à presença do Pai. Isso significa que eu e você também podemos voltar. Manassés era perverso, ímpio, sacrificou os filhos em prol do inimigo. Você, olha só que bênção. Você não fez nem a metade que Manassés fez. Você não fez nem um terço que Manassés
Manassés fez na antiguidade. Deus perdoou Manassés. Deus aceitou Manassés na presença dele. Enquanto mais nós, que cuidamos da nossa casa, que temos a nossa família, que trabalhamos, que somos honestos, o Deus vai fazer muito mais que fez com Manassés. Mas isso não depende de mim, depende de cada um de nós, de cada um do coração. Chegou o tempo que Deus já não habita mais em pedras, Deus já não habita mais em templos. Chegou o tempo que você vive, o tempo da graça, que agora o tempo já não é isso, o tempo é o teu coração. É o tempo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita, o teu coração. Ah, eu quero agora trazer lá no templo, fazer um ajoelhar por 100 passos e ajoelhar. Não, acabou esse tempo. Religiosidade já passou. O Senhor fez o maior papel que eu e você poderia fazer. Ele morreu numa cruz, deixou para nós o Espírito Santo para ser o nosso intercessor com o Pai e nos conectar de volta com o Pai. Aleluia! Vivemos momentos, igreja, momentos que o mundo prega, momentos de felicidades temporárias, que não levam o homem a lugar nenhum. Aleluia! É por isso que eu me lembro daquele louvor que diz assim: Ele virá num piscar de olhar, quem estiver com Ele será a sua glória com Ele morar. Ele quer? Ele vem, Ele Não há tristeza. vem, não há tristeza, não mais, Não é mais, aleluia. junto com os anjos cantar. E a tua glória, É o Cordeiro, diga o Cordeiro, Senhor. entregou. Ele vem. Ele vem. Olha o que ele vai fazer. Ele Olha o que ele vai fazer. vem. O rei está voltando. O rei está voltando. Quem é o rei? É o Senhor. A trombeta está soando. E é o teu nome. Meu nome irá chamar. Se coloca de pé nessa noite. Em nome de Deus e apoio. Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Está voltando. A trombeta. Aleluia. Ele vem. Ele vem nos buscar. Eu quero convidar aqui nessa noite a primeira pessoa que quer aceitar o nome que está sobre todo nome. Vem aqui na frente. Se talvez um dia o mundo te disse uma mentira, dizer que todo mundo é filho de Deus, você foi enganado, como um dia eu fui também. Todos nós que fomos gerados pelo Senhor, somos criaturas de Deus, mas se tornamos filhos de Deus com um ato. Que ato é esse, pastor? Aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Só há como você ser filho de Deus, aceitando o nome que está sobre todo nome. Se não aceitar, não é filho. Se não aceitar, é criatura ainda. E eu te digo uma coisa: só vai herdar esse céu quem é filho de Deus. Chegou o tempo na tua vida que o Senhor quer que você faça uma reconciliação com Ele. 2026 está aí. Você quer entrar como? Na presença dEle ou continuar como 2025? Vem aqui na frente. Se nós queremos orar por você, vem aqui na frente, seja ousado, com fé. Mas, pastor, se eu aceitar o Senhor, eu preciso mudar agora, pastor. Agora não. Você não precisa mudar agora. Mas você precisa brilhar neste caminho e o Espírito Santo de Deus vai mudar a sua vida, vai fazer da sua vida uma nova pessoa. É isso que o Senhor promete. Deixa o céu. Ela também aceitar Jesus, ó. Publicamente, ó. Olha a idade dela. Ela já entendeu que ela precisa aceitar Jesus.
que é um momento que é ímpar para ela. Ela precisa disso. Uma criança de quantos anos? 6 anos. Ela entendeu que ela precisa. Quem sou eu para julgar ela? Eu não sou ninguém para julgar ninguém. Ninguém quer saber do que você fez. Ninguém quer saber aonde o filho pródigo andou. Mas Deus quer saber o seguinte: vai iniciar 2026 da mesma forma ou vai iniciar aqui sobre o altar? Tua vontade. Bendito é o Cordeiro Santo de Deus. Na terra. Teve um tempo atrás. Como é Teve um tempo atrás que você olhou. no céu. Você disse assim: Deixa o céu descer na terra. Como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre essa igreja. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. deixa o céu, deixa o céu. Aleluia. Deixa o céu. Deixa o céu. Chegou o tempo de uma renova. Chegou o tempo de uma mudança de vida. Chegou o tempo de o Senhor escancarar as portas para você. Chega de viver nessa vida, irmão. Chega de viver porque o Senhor tem grandes coisas que vai fazer. Isso não é prova de Deus. O seu pai, o Senhor acredita que Agora pra sempre, amém. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero você na minha presença. Eu quero você firme. Enquanto você firme, buscar. Enquanto você adorar o Senhor, eu vou cuidando de tudo com você. Sabe qual é a raiva de Satanás? Porque você poderia estar em qualquer lugar, mas você está na casa de Deus. Você poderia agora estar na Netflix, mas você está na presença do Todo-Poderoso, entregando o seu melhor aqui nessa noite. Aleluia. Esse filho pródigo se afastou da presença do Pai. Mas para a derrota dele, ele regressou. Para a derrota do inimigo, ele regressou. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. A autoridade da palavra que está aqui. Que o ano de 2026 não será um ano de sobrevivência. Eu vou repetir. Não vai ser um ano de sobrevivência, só sobreviver. Mas será um ano de governo espiritual, de maturidade espiritual para a sua vida. Eu declaro que as portas certas vão se abrir para você e as portas erradas vão se fechar para você. Eu declaro o livramento e aonde você não viu. Eu declaro porque o Senhor vai te guardar aonde os seus olhos não vê. O Senhor está com você. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está com você. Eu declaro restauração de casamento. Eu declaro restauração de ânimo. Eu declaro sobre a tua vida uma de enfermidade. Recebe aí. Recebe aí, igreja. Recebe aí. O Senhor vai trazer você de volta. Aqueles querem viver o primeiro amor que já não vive mais. Bem baixinho, amor. Bem baixinho.
aqueles que já não vivem o primeiro amor mais, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Parece que a tua vida já está mais para lá do que para cá. Está sem força. A autoridade que está comigo, a autoridade da palavra que está comigo, eu vou ministrar sobre a tua vida. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com ânimo. Aleluia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. O nosso tempo já está acabando. Eu declaro que você verá a mão do Senhor como nunca viu antes. Talvez precisamos a crer mais no Senhor do que nós cremos no passado. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai, aqui apresentamos a Radassa, Pai, que decidiu por si própria vir aqui, Pai, e aceitar o nome que está sobre todo nome. E o Senhor disse que aquele que aceitar meu nome publicamente, eu, o Senhor Deus, confessarei diante do meu Pai. Nesta noite, Pai, recebe a tua filha diante do Senhor. Escreve o nome no livro da vida. E em nome de Jesus, esse nome jamais será apagado. Ela viverá dias incríveis. Ela viverá sempre na tua presença, caminhando com o Senhor, fazendo o ID do Senhor, pregando o Evangelho a toda criatura. Eu declaro sobre a vida dela portas abertas. Eu declaro sobre a vida dela avivamento do Senhor. E esse avivamento não estará só sobre a vida dela, mas também através da vida dela. Em nome de Jesus, Pai, recebe a tua vida, recebe a Radassa, essa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, igreja, eu quero convidar você que trouxe o seu melhor, a sua primícia, o seu dízimo, a sua oferta. Nós nunca falamos sobre valores, mas sim sobre qualidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu trouxe a minha primícia. Talvez você não trouxe dinheiro, mas trouxe uma palavra rema que está dentro desse envelope. Nessa noite eu quero te convidar a você dar esse passo. Enquanto o louvor vai estar louvando o Senhor com louvor, você traz aqui o seu melhor. E se você quiser reconciliar com Deus, na verdade, não reconciliar, mas entregar a sua vida diante do altar, não só com a oferta, com o dízimo, pode vir aqui sobre o altar, ajoelha, fique aqui os minutos que nós temos, nosso tempo está acabando, e você está com essa oportunidade nessa noite. Recebe, Pai, a minha primícia, meu louvor, minha adoração. Pai, eu consagro ao Senhor minha vida e todas as vidas dos irmãos que estão aqui no altar. Pai, que 2026 seja um ano de provisão, seja um ano de cura, de transformação, de libertação, em nome de Jesus. Que 2026 possa nos surpreender. Muito, Pai, Eu te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Aleluia. Baixinho, baixinho. Irmãos, nosso tempo, desculpa, está acabando. Nessa oportunidade,
Eu quero que você fique com a tua família. Aonde ela estiver, acha ele aí. Vamos passar 1 minuto de joelho com a tua família antes de virarmos o ano. A melhor coisa que Deus nos deu é a família. E a família é a coisa mais importante para nós aqui na terra. Então, se você puder, ajoelha com a tua família. Se você não puder ajoelhar, feche os teus olhos. Vamos passar 1 minuto entregando ao Senhor e agradecendo pela nossa casa, agradecendo por 2025 e entregando a nossa família para ir em 2026 para o Senhor. Meu Deus, meu Pai, aqui coloco cada família, Pai, diante do Senhor. Em sinal, Pai, de agradecimento e entrega ao Senhor, nesses últimos minutos de 2025. Queremos entregar, Pai, a nossa família em forma de agradecimento. Pai, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu provisão, trabalho, e também nos deu a nossa família, Pai. Graças a Deus por isso, que é o nosso segundo ministério. Sabemos que o primeiro é Deus, depois a família e depois a igreja. Por isso, Pai, consagramos a nossa família diante do Senhor. Dias melhores virão, e eu tenho certeza que virão, para aqueles que estão na presença do Senhor. Pai, aqui nós te agradecemos por essa rica oportunidade de termos a nossa família nos pés do Senhor. Quantos estão lá fora agora carcerados? Quantos estão lá fora agora, Pai, na bebida? Quantos estão lá fora agora hospitalizados? Mas nós decidimos estar na tua presença. Por isso, Pai, que 2025, Pai, sei que foi um ano de luta, mas também foi um ano de vitórias. Em agradecimento ao Senhor, queremos entregar 2025, queremos também consagrar o nosso ano de 2026, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé, vamos fazer a contagem regressiva. 8, 7, feliz ano novo! Você venceu! Aleluia! Mais um ano! 2026 chegou! Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! Feliz ano novo para você! Que o Senhor ilumine os seus passos, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor faça prosperar a tua casa, e que 2026 seja um ano de muitas bênçãos na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Onde era tristeza viverá a dupla honra me ornar. Como as novas proclamar, uma nova história celebrar. Tira o pé do chão, é chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou, ouça o som da minha grande festa. Glória a Deus. Em minha vida eu sei.